Olá, sejam todos, todas e todes bem-vindos. É com grande satisfação que hoje realizamos esse encontro com a participação do professor Dr. Felipe Oliveira, com a palestra Não Transferirei este Legado de Silêncio a Ninguém. Escrevivências como método. Com a mediação da professora Luana Adriano. Bom, eu vou me descrever. Eu sou a professora Solange Silva, coordenadora do Laboratório de Educação Inclusiva da UDESC. Sou uma mulher de pele branca, cabelos brancos abaixo do ombro, ondulados. Estou usando uma echarpe de onça e uma jaqueta preta. Atrás de mim, um fundo com a logo tipo do Laboratório de Educação Inclusiva. O meu sinal em Libras é assim. Os 3 dedos para frente, fazendo onda na frente do peito. Eu queria dizer que nossa atividade aqui de hoje é resultado da colaboração de vários projetos, várias instituições, com coordenações diferentes, que se uniram na coprodução de ações de pesquisa e extensão. Como que acontece aqui o nosso encontro hoje. Os projetos são Neurodiversidade na Escola e na Universidade, da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, coordenado pelo professor Dr. Luiz Henrique Magnani. Diálogos formativos sobre deficiência e autismo, da UDESC, coordenado por mim, professora doutora Solange Cristina da Silva. Deficiência, autismo e neurodiversidade, construindo ações anticapacitistas na prática acadêmica e na saúde, da Unipampa, coordenado pela professora doutora Valéria Aidos, e Palavras a Girar, da Universidade Federal de Pelotas, coordenado pelo professor Gustavo Huckett. E ainda contamos com a colaboração da Escola Braça e da rede Traduzir-se Autismo em Primeira Pessoa. Gostaria desde já agradecer o apoio dos intérpretes e Libras que estão aqui. São intérpretes da UDESC, a Bárbara e o Giliarte. Eu vou passar a palavra para que eles possam se descrever. Enquanto um fala, o outro, então, interpreta, pode ser? E também, se vocês quiserem fazer algumas orientações para auxiliar na interpretação desse nosso encontro, fiquem à vontade. Então, eu vou começar. Boa noite a todos, a todas, todes. Eu sou a Bárbara, eu sou uma mulher cis, de pele branca, cabelos curtos. Estou usando hoje um moletom cinza, porque em Florianópolis está muito frio. Um headset preto. Estou sentada em uma cadeira e tem atrás de mim fundo neutro. O meu sinal de identificação em Libras é esse. É a letra B, em uma configuração lateral na altura da orelha, com um movimento circular para baixo do cabelo até a altura dos ombros. Bom, acho importante, né, o Gili pode complementar também, que para tornar essa live acessível, o que a gente precisa é simples, né? Respeitarem os turnos de fala, os materiais nós já recebemos e agradecemos muito por isso, e o que for necessário a gente está por aqui. Bom evento a todos.
Boa noite a todos. Eu sou um homem de pele branca, cabelo loiro bem curtinho, com algumas entradas já. Tenho barba bem curtinha, estou vestindo um suéter na cor cinza escuro, um fundo branco e é isso. Obrigada, Giliardi, Bárbara. Esse nosso encontro aqui hoje ficará disponível no YouTube do canal do Lédio Desk. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e também no canal da Abraça. Vão lá, dê o seu like, sigam a Escola Abraça, o Projeto Traduzir-se e o Lédio Desk nas redes sociais. A parceria de vocês é muito importante para que possamos continuar desenvolvendo essas ações. Deixaremos aqui em notas compartilhadas o link para o questionário de avaliação desse nosso encontro de hoje. Não esqueçam de preenchê-lo, por favor. Eu passo agora, então, a palavra para a nossa querida Luana, para se apresentar e dar início à condução do nosso encontro hoje. Desde já, nosso muito obrigada. Boa noite a todas, todes e todos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, escuros. Estou trajando uma blusa preta e atrás de mim há um borrão, não é o fundo de tela que o aplicativo permite que eu utilize, porque minha casa está uma bagunça. O meu sinal em Libras é esse, então 2 dedos para frente, deslizando sobre a sobrancelha. E é com muita satisfação que a gente recebe hoje o professor Felipe Almeida para proferir a palestra Não Transferirei este Legado de Silêncio a Ninguém, Escrevivências como Método. Queria já dizer desde o início que o Felipe é uma grande dádiva para mim, na minha vida, e um dos motivos pelos quais a gente convida ele é porque ele participou, ele coordenou o projeto Escrevivências Jurídicas, tem uma experiência, então, em como fazer escrevivências num âmbito extremamente árido, que é o direito. O professor Felipe Almeida, ele é professor adjunto de Filosofia do Direito na Faculdade Nacional de Direito, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele possui pós-doutorado pelo Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina e pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em bacharel em Direito pela mesma instituição e bacharel em Filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Então, é com muita satisfação que a gente vai dar início a esse encontro, não é? A gente vai ter primeiro um momento de exposição pelo professor Felipe e, em seguida, nós teremos um momento de perguntas, de intervenções, tudo será muito bem-vindo. Eu passo a palavra, então, ao professor Felipe. Boa noite a todas, todos, todes. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a queridíssima Luana Adriano. Farei minha autodescrição. Eu sou um homem negro, na faixa dos 35 anos, com cabelos bastante curtos, estou com uma blusa verde e atrás de mim há uma parede branca com uma lousa, uma cadeira gamer e um monitor. Será uma enorme alegria poder dialogar com vocês essa noite. O grande psicanalista Wilfred Bion, amigo de Sigmund Freud, numa palestra disse o seguinte: estou ansioso para saber o que eu vou dizer hoje. Estou ansioso para saber o que eu vou dizer hoje. Por mais que nós ensaiemos, nós nunca temos controle do que nós vamos de fato dizer. E a verdade é que o melhor, geralmente, do nosso discurso é precisamente aquilo que
escapa do planejado, aquilo que irrompe do inconsciente e nos trai. Então, confesso que espero me surpreender. Eu quero agradecer imensamente à professora Luana e à professora Sol pelo generoso convite de participar desse encontro. E como a professora Luana antecipou, eu coordenei um projeto de extensão na Universidade Federal do Rio de Janeiro, intitulado Escrevivências Jurídicas, projeto do qual a professora Luana participou como uma das mentes brilhantes responsáveis pela articulação e pela organização. E eu gostaria de começar repensando, rememorando a trajetória desse projeto. Eu leciono numa faculdade de Direito, assim como a professora Luana, e o fato é que o discurso jurídico, o discurso da lei, o discurso dos operadores do direito, tem sempre a pretensão de ser universal, generalizante, impessoal, neutro, objetivo, mas todos esses qualificativos podem ser profundamente excludentes. O direito se apresenta como uma ferramenta inclusiva porque não discrimina. A lei não discrimina brancos e pretos, ricos e pobres, homens e mulheres, mas, por outro lado, é precisamente essa indiferença em relação às nossas especificidades que pode fazer com que o direito invisibilize experiências profundamente singulares e, mais ainda, que o direito tome como universal vivências que são de grupos muito restritos de pessoas. Normalmente, homens brancos, heterossexuais, de classe média alta. Aqueles indivíduos que produzem as normas no poder legislativo e aplicam as normas no poder judiciário. Há uma frase do grande escritor francês Anatole France, que me parece emblemática. Cito, abre aspas, a majestosa igualdade das leis que proíbe tanto o rico como o pobre de dormir sobre as pontes, de mendigar nas ruas e de roubar o pão. A majestosa igualdade das leis que proíbe tanto o rico como o pobre de dormir sob as pontes, de mendigar nas ruas e de roubar o pão. Fecha aspas. Muitos estudantes de direito, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro e comecei a lecionar na UFRJ, me procuravam manifestando um profundo desconforto em relação aos temas que nós debatíamos em sala de aula. Qualquer pessoa que tenha passado por uma faculdade de direito, e eu acredito que isso não seja exclusivo das faculdades de direito, isso acomete outros cursos, filosofia, economia, ciências sociais, antropologia, qualquer pessoa vai notar que nós, com frequência, discutimos questões, temas e problemas que não fazem parte genuinamente do cotidiano da imensa maioria da população brasileira. Eu estava recentemente comentando com um querido amigo
sobre como nós temos diversas pesquisas na instituição onde eu ensino, debatendo a crise dos opioides nos Estados Unidos, mas não temos nenhuma pesquisa em andamento hoje sobre o abuso de drogas e de psicotrópicos por moradores no centro do Rio de Janeiro, onde a faculdade está instalada. Nós temos uma vasta discussão nas universidades sobre sobre compliance, que são basicamente estratégias de negociação em grandes empresas. Mas não há nenhum debate sobre o que a gente chama de shopping chão, que são basicamente os camelôs que atuam no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, muitos alunos me procuraram argumentando exatamente o seguinte: eles não se sentiam refletidos, eles não se viam representados naquelas teorias, hipóteses, sistemas e problemas que nós frequentemente abordávamos em sala de aula. Eu gosto de dizer que é muito comum que o estudante de direito chegue ao fim do curso sabendo quem é Habermas, sabendo quem é Pierre Bourdieu, mas sem conhecer Lélia Gonzalez, sem conhecer Clóvis Moura. Então, a nossa experiência no projeto de extensão Escrevivências Jurídicas foi um esforço para tentar resgatar as narrativas desses estudantes que não se viam refletidos, não se viam representados nas discussões que nós fazíamos nas escolas. O fato é que, e a professora Bell Hooks sempre indicou isso com muita competência, o ensino superior pode ser profundamente alienante também. Alienante na medida em que ele é descorporificado e deshistoricizado, em que ele força o estudante a construir uma espécie de cisão entre as experiências que ele tem como indivíduo e como cidadão nas ruas, em casa, no boteco, nas praças, e as experiências que ele discute como aluno em sala de aula. Existe uma espécie de jogo esquizofrênico à medida em que a universidade não só não me torna capaz ou não me habilita a refletir sobre a minha própria vida e sobre as minhas próprias escolhas, mas cria obstáculos para que eu faça essa reflexão. Há uma frase do grande filósofo brasileiro Rubem Alves, que é o seguinte: nós ensinamos muita oratória, mas não ensinamos escutatória. Nós não ensinamos a habilidade de ouvir, ou a habilidade de atentar para as narrativas dos outros, melhor dizendo. Escutatória. No fundo, o projeto de Escrevivências Jurídicas foi uma tentativa de estimular os nossos estudantes a entenderem que as crenças e os valores, as bagagens que eles trazem de casa, das suas trajetórias biográficas, são importantes. E elas são relevantes para que a gente construa um conhecimento acadêmico que não seja alienante e que não seja dissociado
da vida concreta. Foi com base nessas premissas que eu procurei a professora Luana Adriano, assim como procurei a professora Maria Angélica, a professora Júlia Franzoni, para que nós construíssemos um ciclo de encontros nos quais os estudantes fossem provocados a ver, mais ainda, fossem provocados a identificar em que medida as suas trajetórias, as suas vivências são de fato relevantes. E essa experiência, entre outras coisas, os alunos eram convidados a escrever relatos sobre como o direito, que parece algo tão distante, tão abstrato, tão burocrático, como o direito atravessava o seu dia a dia. É a partir disso que a gente vai ter trabalhos muito interessantes, como o do aluno que vai discutir sobre como as políticas de transporte na cidade do Rio de Janeiro, e isso tem tudo a ver com o direito, como essas políticas de transporte afetavam o trajeto que ele fazia todos os dias da cidade, quer dizer, do bairro de Santa Cruz até o centro, onde fica a Faculdade de Direito. Ou a aluna que vai descrever como a trajetória dela foi afetada pelas políticas de Estado que minimizaram o impacto do Covid e levaram à morte dos seus dois pais, né, do seu pai e da sua mãe. Se vocês observarem, o que nós estamos fazendo nesse exato momento já é escrevivência. Nós já estamos escrevivendo, no sentido de que nós já estamos tentando entender como, para além de uma teoria abstrata, de um sistema formal de descrição da realidade, entender como as nossas jornadas são afetadas, por ideias. Se existe um elemento que é central na prática da escrevivência, é de resgatar a dimensão do afeto, a dimensão da implicação no discurso que nós produzimos dentro do espaço acadêmico. Entender que não existe discurso neutro, discurso impessoal. Todo discurso é marcado por afetos e é marcado por ideologias, e eu preciso entender de qual lugar eu estou produzindo saberes e valores. Dito isso, eu posso passar para a minha reflexão mais densa sobre as escrevivências como método. A minha fala se chama "Não transferirei este legado de silêncio a ninguém". Esse é um trecho de um livro escrito por um escritor paranaense chamado Miguel Sanches Neto. O Miguel Sanches Neto escreveu, há alguns anos atrás, um romance de autoficção muito importante chamado Chove sobre a Minha Infância. Se vocês quiserem, depois a gente pode discutir um pouco sobre o que significa a autoficção, né? Essa reconstrução criativa, imaginativa da memória. Miguel Sanches Neto vem de uma família de colonos do interior do Paraná. É o primeiro indivíduo da sua família que recebe educação formal, e um dos temas centrais do trabalho dele vai ser exatamente o silenciamento
que os pais, os avós e os bisavós dele vivenciaram sendo uma família pobre no interior do Brasil, uma família de agricultores pobres no interior do Brasil. Então, para o Miguel Sanches Neto, resgatar o direito de narrar as próprias trajetórias, resgatar o direito de narrar as próprias memórias, é uma questão central na obra dele como um todo. Eu separei 2 pequenos trechos do livro Chove sobre a Minha Infância, para que vocês entendam a razão de eu ter elegido uma frase do Miguel Sanches Neto para nortear o nosso encontro de hoje. A primeira frase é a seguinte, abre aspas, estou no limite, isto também justifica o livrinho. Deixo aqui não a minha história, mas uma história. Caso venha a morrer jovem como meu pai, não transferirei este legado de silêncio a ninguém. Fecha aspas. Eu queria repetir só a última frase. Caso venha a morrer jovem como meu pai, não transferirei este legado de silêncio a ninguém. Ele vai argumentar que a família dele viveu atravessada por um legado de silêncio. Por que um legado de silêncio? Porque as experiências, os saberes, os valores, as convicções que foram passadas de pai para filho nunca foram reconhecidas pelo discurso oficial como legítimas. O que significa dizer que sempre foi um grupo, sempre foi uma comunidade silenciada e uma comunidade invisibilizada. Então, da perspectiva do Miguel Sanches Neto, a possibilidade, finalmente, de escrever a memória dos seus pais, dos seus avós e dos seus bisavós, é romper com esse legado de silêncio. Há uma segunda passagem que eu também considero muito tocante, muito emblemática, ainda nesse livro, Chove sobre a Minha Infância. Abre aspas. E se um leitor estiver se perguntando para que ele escreveu tudo isso? Onde o sentido? Onde está o sentido? Já tem aqui a resposta. Para contentar a minha mãe. E também para acabar um pouco com o longo silêncio vivido por minha família. Eu, particularmente, acho maravilhosa essa ideia de que eu escrevo para contentar a minha mãe. E para acabar com esse longo silêncio vivido pela minha família. O Miguel Sanches Neto, ele vai ver na própria ficção, ou na própria autoficção. Por que a autoficção? Porque aqui a imaginação e a memória se embaralham, elas se confundem. Ele vai ver nessa experiência um ato político. Tanto escrever narrativas reais quanto escrever narrativas ficcionais, se é que há diferença entre uma coisa e outra, e se é que essa diferença importa, é uma ação que não pode ser reduzida a um gesto meramente estético. É uma experiência política de resistência, de sobrevivência. É a estratégia possível para que uma comunidade subalternizada e uma comunidade que frequentemente é invisibilizada, para que essa comunidade ela tenha a possibilidade de se
narrar, de descrever as próprias experiências nos seus próprios termos. Pode parecer algo evidente, mas não é. Eu vou discutir um pouco sobre isso mais para frente. Uma das minhas filósofas favoritas hoje é uma pensadora estadunidense de família mexicana chamada Gloria Anzaldúa. A Gloria Anzaldúa escreve um pequeno texto chamado Como Domar uma Língua Selvagem, em que ela vai discutir como foi violento para ela na infância, sendo uma criança de pais mexicanos, ser proibida de se comunicar em espanhol. E ela vai argumentar que, frequentemente, ela apanhou na escola por não utilizar o inglês na fala e na escrita, como havia uma exigência compulsória de que ela falasse em inglês. Isso está ligado a uma questão maior, que é como as referências culturais que ela tinha da América Espanhola eram sistematicamente ridicularizadas ou proibidas nos espaços institucionais. Como, então, a existência dela enquanto uma jovem chicana foi radicalmente castrada, radicalmente domada, para que ela se conformasse ao modo de vida americano. A experiência que a Gloria Anzaldúa relata ilustra muito bem aquilo que outra filósofa, uma filósofa brasileira, a professora Sueli Carneiro, chama de racismo epistêmico. O que seria o racismo epistêmico? É a percepção de que as formas de compreensão do mundo de comunidades não brancas, no caso da Gloria Anzaldúa, uma jovem latina, no caso da Sueli Carneiro, uma mulher negra, como essas perspectivas de mundo, essas compreensões de mundo seriam inválidas. A única forma de entender o mundo, a única forma de perceber o mundo seria aquela construída a partir de matrizes da Europa branca moderna. Um dos movimentos teóricos que mais ativamente, que mais sistematicamente lutou contra o racismo epistêmico nas últimas décadas é uma corrente conhecida como teoria crítica da raça. A teoria crítica da raça nasce nos Estados Unidos nos anos 80, a partir de alguns intelectuais, talvez a mais conhecida no Brasil seja a professora Kimberly Crenshaw. E a teoria crítica da raça vai tentar mostrar como a ciência ocidental constitui um discurso entre outros, ou uma percepção de mundo entre outras. E vai argumentar como muitos elementos que o discurso ocidental considera universais são, na verdade, restritos a grupos muito específicos de pessoas.
homens heterossexuais, brancos, de classe média, sem deficiência. A teoria crítica da raça está muito preocupada em devolver a corporeidade dos nossos saberes. Não existe saber sem corpo, assim como não existe corpo sem território. Uma das grandes ciladas, uma das grandes armadilhas construídas pelo pensamento ocidental para legitimar o processo de colonização, de racismo e de espoliação é justamente a crença de que é possível produzir um saber neutro que flutua além das nossas vivências materiais concretas, ou seja, um saber sem corpo. Alguns filósofos, como Félix Guattari, falam de um corpo sem órgãos. Né? Acho que nada é mais característico do pensamento ocidental quanto à ideia de que é possível um saber sem corpo. Por outro lado, paradoxalmente, nenhuma cultura é tão obcecada em reduzir os indivíduos aos seus fenótipos, as especificidades dos seus corpos, quanto o Ocidente. Mas isso é uma outra conversa. Né? O ocidental, o homem branco hétero da Europa moderna, vê a si mesmo como um ser que transcende as limitações do seu próprio corpo, mas, por outro lado, vê todos os demais, né? Negros, indígenas, asiáticos, aborígenes, como sendo condicionados pelos seus corpos, ou como tendo comportamentos profundamente marcados por impulsos biológicos. Mas, dito isso, né, o que a teoria crítica da raça vai se propor a fazer é justamente o de nos lembrar que não existe indivíduo abstrato. Todo indivíduo tem gênero, todo indivíduo tem raça, todo indivíduo tem identidade sexual, todo indivíduo é circunscrito por uma série de marcadores sociais que vão definir a posição por meio do qual ele vai perceber o mundo e se inserir no mundo. Não há indivíduos sem circunstâncias. E é por causa disso que a teoria crítica da raça fará um grande resgate da contação de histórias, da nossa capacidade de narrar em primeira pessoa experiências individuais ou coletivas. Há duas questões em jogo aqui. O primeiro é um tributo à oralidade. A cultura ocidental é logocêntrica, ela dá uma ênfase desmesurada, digamos assim, à palavra escrita. Enquanto outros povos, é o caso de indígenas e negros, sempre foram muito marcados pela transmissão de saberes por via oral. Não é à toa que parte da nossa literatura negra hoje fala em oraliteratura. Essa correlação entre a oralidade e a literatura. E, por outro lado, a gente tem a percepção de que, enquanto o discurso genérico, o discurso em terceira pessoa, neutro, objetivo, serve fundamentalmente para esconder interesses muito particularizados, desejos muito particularizados, toda linguagem neutra, como dizem, né, neutra detergente, toda linguagem neutra, toda linguagem que aspira uma objetividade pura, é, na verdade, uma estratégia para camuflar pretensões políticas, ideológicas, sociais e culturais muito concretas, né?
se eu reconheço isso, então talvez o principal antídoto contra essa lógica seja justamente o de resgatar o sujeito por trás do texto, o sujeito por trás do discurso, naquilo que ele tem de falível, naquilo que ele tem de circunstanciado, naquilo que ele tem de precário, naquilo que ele tem de parcial. A teoria crítica da raça, ela vai tentar mostrar como, para além de um discurso oficial, genérico, universalizante, abstrato, que, no fundo, atende a grupos muito específicos, né, a pequenas elites, como, para além disso, é possível reconstituir as narrativas que descrevem as diferentes perspectivas de grupos que sempre foram sistematicamente ocultados e sempre foram sistematicamente silenciados. Talvez uma das autoras mais emblemáticas a fazerem isso dentro da teoria crítica da raça seja uma professora de direito estadunidense chamada Patricia Williams, que vai organizar praticamente todos os seus textos acadêmicos sobre direito na forma de memórias e relatos biográficos. No Brasil, nós temos algumas experiências similares, e ainda estou falando na condição de professor de direito, então, por favor, não me odeiem. Talvez o mais conhecido professor a fazer esse movimento de usar de experiências pessoais para discutir temas globais sobre direito e política em nosso país seja o professor Adilson José Moreira, que tem um livro clássico já chamado Pensando como um Negro. Nós temos diversas outras pesquisadoras e pesquisadores caminhando na mesma direção. A professora Maria Angélica Santos, da UFMG, publicou recentemente uma obra chamada E Não Sou Uma Jurista. Da mesma forma, a professora Flávia Martins, dialogando com a ideia de escrevivência, está concluindo uma pesquisa no âmbito do doutorado, chamada justamente Jurisvivência. O professor Carlos Luan acaba de defender uma dissertação na UFERSA, em que ele vai fazer uma reflexão a partir dos relatos de juízas negras, de como juízas negras se percebem enquanto mulheres, enquanto negras, dentro de um sistema tão machista e tão racista quanto a magistratura brasileira. Todas essas experiências, todas essas pesquisas têm um elemento em comum. E aqui eu comecei falando de Bion, que é esse grande psicanalista. Eu acho que a psicanálise me ajuda a costurar alguns elementos. Muitos psicanalistas vão dizer que uma experiência traumática é aquela que eu não consigo descrever. O que torna uma experiência traumática é a minha incapacidade de inserir essa experiência, inserir esse episódio numa narrativa maior sobre mim mesmo. Eu devo dizer que, para uma pessoa negra numa sociedade racista, como é a sociedade brasileira, existir se torna uma experiência traumática. Por quê? Porque existe uma dissonância, existe um abismo entre a gramática, o vocabulário, a terminologia que me é oferecida nas escolas, no discurso oficial, para pensar a minha realidade e a minha realidade mesma. Qualquer pessoa negra no Brasil
sabe que existe uma dissonância entre, por um lado, a maneira como eu percebo o mundo à minha volta e as vivências que eu tenho, e, por outro lado, o vocabulário, o conjunto, o acervo, né, o conjunto de conceitos que eu recebo nas escolas, né, nas universidades, para descrever as minhas próprias experiências. Por isso, no fundo, a questão do trauma está muito ligada ao tornar-se negro. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque um dos grandes desafios da teoria crítica da raça se torna, né, o desafio de nomear a própria realidade. Eu diria que esse desafio não é exclusivo de pessoas negras. Grupos vulnerabilizados de forma geral vão enfrentar esse problema. Por quê? Porque nós vivemos em uma cultura que toma, reitero, o homem branco heterossexual sem deficiência como paradigma. Então, há sempre uma dificuldade de ajustar o ferramental que esse indivíduo constrói para descrever as próprias vivências a uma realidade que não é a realidade desse indivíduo. O direito de narrar-se se torna, para os grupos vulnerabilizados, né, uma questão que não é de somenos importância. É por isso, inclusive, que me parece tão importante discutir o porquê representatividade importa. Muitas pessoas defendem hoje que a discussão sobre negros, mulheres, PCDs, a comunidade LGBTQIAP+, né, que essa discussão estaria dividindo as lutas sociais, ou fragmentando as lutas sociais e impedindo um projeto global de busca por justiça. Esse argumento me parece profundamente frágil, porque ele não atenta para o fato de que a nossa sociedade em si já é marcada por divisões, precisamente porque as experiências desses indivíduos não são reconhecidas, ou elas não são traduzíveis para o discurso oficial que, reitero, só valida uma forma eurocêntrica e branconormativa de compreender a realidade. Está muito abstrato, então vou usar um exemplo muito, muito concreto. Quando eu era criança, as únicas representações que eu tinha de pessoas negras na mídia ou na literatura eram profundamente nocivas, para dizer o mínimo. Eu me recordo das empregadas das novelas do Manuel Carlos, como a Zilda. Recentemente eu vi, não sei se chegaram a ver, um recorte, salvo engano, de Laços de Família, a novela do Manuel Carlos, em que a Zilda chega esbaforida, desesperada, na casa da Dona Helena, que era a Vera Fischer, a Zilda é uma empregada negra, e diz: Dona Helena, eu acabei de sobreviver a um tiroteio, eu estava apavorada, pensei que fosse morrer, eu tive que me jogar no chão e as balas passaram perto de mim, eu estava em pânico. E, de repente, a Dona Helena: tá, Zilda, deixa a porta aberta porque o Edu vai sair. As dores, as aflições, as angústias da Zilda não importam. Porque a Zilda, para a Dona Helena, é profundamente desumanizada, ela é alienada, né? Ela é animalizada. Nós assistíamos a esse tipo de espetáculo
sem nos escandalizarmos. A gente não, com muita frequência, né, não entendia que as violências e os dramas que uma pessoa negra sofrem têm a mesma magnitude que as violências e os dramas que uma pessoa branca sofre. E a mídia frequentemente reforça essas representações. Há, inclusive, um conceito que é o white gaze, ou seja, olhar branco, desenvolvido por alguns pesquisadores estadunidenses, como o George Yancey, que vão refletir exatamente sobre isso, sobre como o olhar branco sobre pessoas negras é um olhar caricatural, é um olhar que não reconhece a nossa singularidade ou a nossa humanidade. Então, narrar a própria experiência, nomear a própria realidade, escreviver-se, né, a capacidade de construir um discurso sobre si mesmo nos seus próprios termos se torna uma agenda central, não só no âmbito da literatura, mas no âmbito das ciências, né, no caso das ciências humanas, precisamente para desconstruir uma perspectiva sobre essas comunidades não brancas que é profundamente generalizada e que sistematicamente as coloca numa posição de sub-humanidade ou de não-humanidade. E é aqui que entra, a meu ver, a beleza do projeto que a professora Conceição Evaristo desenvolveu ao longo da vida. Conceição, se vocês não sabem, é, ao mesmo tempo, uma grande escritora e uma grande teórica da literatura. E ela vai desenvolver o conceito de escrevivência, que não pode ser confundido com o conceito de escrita de si, acredito que a Luana já tenha falado sobre isso. Ela vai desenvolver o conceito de escrevivência para mostrar em que medida a conquista da palavra escrita por esses grupos que sempre foram falados, no sentido de que sempre foram narrados, nomeados, mas sempre foram privados da capacidade de se nomear, né, da capacidade de se descrever, como a conquista da literatura por esses grupos e a conquista da palavra escrita por esses grupos é em si um ato de subversão e é um ato de deslocamento radical das cosmopercepções ocidentais. Um preto descrevendo a própria realidade a partir das próprias experiências é em si um processo que desloca esse olhar branco, né, que reduz essas comunidades a caricaturas, a estereótipos, ou aquilo que a Patricia Williams chama de imagens de controle. Há um breve poema da Conceição Evaristo que eu queria ler, se não se importam, e que eu acho que traduz esses conceitos muito melhor do que eu poderia desenvolver explicando aqui. Abre aspas. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas.
a voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Então, a Conceição ela vai descrever essa conquista do direito de se autonarrar. Ela vai dizer, a minha avó, a minha bisavó, a minha mãe, elas foram silenciadas, elas foram narradas, mas elas não se narravam. Cabe a mim e a minha filha reconquistar esse direito de se narrar. Há duas pequenas anedotas da Conceição que eu queria trazer para fechar. A mãe da Conceição Evaristo era lavadeira e era uma mulher analfabeta. E a Conceição diz que a sua primeira experiência com a linguagem escrita foi marcada por esse fato, pelo fato de a mãe dela ser lavadeira. Por quê? Porque quando a mãe dela ia entregar as roupas limpas dos clientes, era comum que os clientes viessem com uma lista escrita com as peças de roupa que foram entregues e fizessem uma espécie de checagem para verificar se as peças estavam ou não ali. E era um ato, era uma espécie de cerimônia de humilhação, de demarcação de papéis, de demarcação de lugares. A mãe dela, como uma mulher negra, vulnerabilizada, muito mal paga, entregando aquelas roupas, sempre vista como suspeita. Será que ela não roubou alguma peça de roupa? Né? E, por outro lado, o dono, né, das roupas fazendo um checklist, né, fazendo uma lista de checagem peça a peça. E a segunda grande experiência da Conceição Evaristo com a palavra escrita também está relacionada a isso, que é o fato de que, embora a mãe dela não soubesse ler, ela tinha uma fé muito grande em símbolos escritos. Por essa razão, quando chovia, e a mãe dela, na condição de lavadeira, se via impossibilitada de trabalhar, a mãe dela desenhava uma imagem do sol na terra, porque ela acreditava que essa imagem poderia espantar a chuva e permitir que ela desse seguimento ao trabalho dela como lavadeira. A Conceição vai dizer que essas duas experiências, né, mostraram para ela que o resgate da palavra escrita por meio da literatura, mas também por meio do discurso acadêmico, do discurso científico, por pessoas não brancas, não é nunca, não pode ser um ato meramente estético ou artístico. É sempre um processo de reivindicação política do direito de se autonomear, ou do direito, em última instância, né, de construir as suas próprias vivências sem ser subordinado por imagens de controle. Então, a escrevivência ela é um método a um só tempo estético, epistemológico e político. Aliás, a escrevivência nos lembra que não é possível dissociar estética, epistemologia, né, ou teoria do conhecimento, e política. São coisas que sempre caminham juntas. E todo discurso artístico ou acadêmico, intelectual, que se pretende apolítico, serve, no fundo, a mestres muito, muito, muito específicos. O que a escrevivência faz é resgatar a dimensão que é sempre necessariamente ideológica e afetiva do ato mesmo de tomar a palavra.
e aqui eu acho que é tomar a palavra mesmo, né? De reivindicar a palavra como minha, falando da palavra escrita notadamente, né? Bom, mas é isso, gente. Obrigado pela atenção. Vamos debater. Muito obrigada, Felipe. Estamos aqui todos maravilhados. A gente já tem perguntas no chat, então, caso alguém tenha perguntas, mandem aqui no chat.